Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, somos chamados a bendizer a Deus por tudo aquilo que experimentamos durante esta semana, por todas as graças, por todas as bênçãos que Deus nos concedeu ao longo desta semana e nos abrindo a possibilidade de um final de semana cheio de graça, bênção de Deus, um final de semana de descanso para aqueles que têm folga no final de semana, mas também aqui em Ubatuba, mais um feriado à vista, segunda-feira, então teremos aí mais a possibilidade de um dia a mais de descanso, celebrando aí a exaltação da Santa Cruz, padroeira também da nossa cidade, do nosso município. Possamos, queridos irmãos e irmãs, refletir o evangelho de hoje que está em Lucas, capítulo 6. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trava que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trava no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é para cada um de nós, como diz o ditado, um tapa com luva de pelica. Jesus Cristo que vem questionar a nossa realidade, a nossa vida, a nossa coerência, a coerência dos nossos atos em ressonância àquilo que a gente fala. Devemos, queridos irmãos e irmãs, olhar a nossa própria história, olhar a nossa própria vida. Digo, primeiro tomarmos conta dos nossos limites, da nossa realidade, da nossa existência, da nossa vida, para depois tentar, se preciso for, olhar e tentar aí ponderar ou corrigir os erros dos nossos irmãos. Este é um grande problema, porque a gente sempre acha que tem que estar corrigindo o outro. A gente sempre acha que tem o direito de estar se metendo na vida do outro. E todas as vezes que fazemos isso, esquecemos de, primeiramente, retirar as travas que tem nos nossos olhos, para depois querer soprar. Eu lembro quando era criança, que a gente entrava cisco no olho da gente, a minha mãe soprava o olho da gente, que era para sair o cisco. Não sei se funciona, né? Acho que naquele tempo não funcionava. É melhor arrumarem uma água buricada, um sorinho fisiológico. Mas para dizer, nem sempre devemos, queridos irmãos e irmãs, buscarmos essa tendência que temos de querer corrigir, querer podar as arestas do outro, quando não olhamos os nossos próprios limites, os nossos próprios defeitos. Estamos agora num período aí chamado pré-eleitoral, onde começam as campanhas eleitorais, candidatos a vereador, candidatos a prefeito, aqui em Ubatuba e todos os municípios. É uma época muito comum, todos os santos atacando os pecados e os erros dos outros. É uma comédia, a gente acaba se divertindo, às vezes eu fico procurando aí no Diabo Online os candidatos a vereadores dos mais diversos tipos, e a prefeitos também, pessoas que muitas vezes não têm nem noção do que está falando, mas falam tanta bobagem. E de todas as bobagens que falam, você vai peneirar, 90% é ataque à vida dos outros. Coisa feia. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida, buscarmos exaltar aquilo que o outro tem de bom. E na nossa experiência pessoal, buscarmos enxergar os nossos defeitos para corrigi-los, para sermos melhores, porque eu não posso, queridos irmãos e irmãs, sentar em cima dos meus defeitos, dos meus limites, para simplesmente querer atacar os defeitos e limites dos outros. Por isso, uma dosezinha de Simancol todo dia de manhã faz bem para todo mundo. Possamos nos compreender, nos aceitar, primeiro corrigir os nossos erros, podar as nossas arestas, retirar as travas, os galhos que temos dentro dos nossos olhos, para depois, então, se preciso for,
porque não é necessário você sair por aí sendo juiz, avaliando a vida e os defeitos dos outros. Deixa a vida do outro, que o outro tome conta. Mas, se lhe couber na correção fraterna, querer ajudar o seu irmão, primeiro veja se você já se ajudou, se você já se corrigiu, para poder assim ser um sinal de transformação para colaborar na correção, na mudança e na conversão dos nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, nos dê uma ótima sexta-feira, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.